Eu tenho um primo, nascido nas Minas Gerais. É um advogado muito inteligente e falante. Ele me contou a seguinte história sobre o Brasil, que eu nunca sonhei que fosse assim. Ele me disse que o presidencialismo no Brasil nasceu com um golpe militar que derrubou a monarquia e proclamou a República em 15 de novembro de 1889. Desde este ato inconstitucional histórico, a desmoralização do Estado de Direito continua em marcha. Desde lá, nós tivemos 34 ou 35 presidentes, 7 constituições republicanas, sem contar emendas à Constituição. A atual já é uma coxa de retalhos. As constituições e emendas constitucionais no Brasil mudam conforme os interesses de uma classe política corrompida desde a sua gênese. Os verdadeiros golpistas, desde o início da República, foi a classe política. No início, os políticos provinciais, aqueles senhores de engenho, travestidos de administradores públicos, que gostaram da mamata e resolveram então trair a confiança de quem os nomeou em troca de mais poderes para roubar mais. Depois, modernamente, os atuais políticos traem a confiança neles depositada pelo povo, que lhes concedeu um mandato para legislar em seu nome. Os chamados 3 poderes da tal república, que devem ser independentes entre si, vêm protagonizando momentos lamentáveis, não mais se entendendo quanto à partilha do próprio botim da nação brasileira. A monarquia brasileira não caiu por razões ideológicas ou políticas. Não, na verdade, caiu em razão dos interesses escusos de políticos aliados às oligarquias locais que lesam a pátria desde então e que sempre sonharam em engordar seus patrimônios com o dinheiro. Dinheiro público não existe. O que existe é dinheiro do povo, esse dinheirinho suado, economizado à custa do pão nosso de cada dia e do leite dos remedinhos das crianças, recolhidos pelos inocentes patriotas como um tributo devido à mãe pátria. A bandidagem da época viu nos cofres públicos o pote de ouro no fim do arco-íris e partiram para conquistá-lo e pilhá-lo. A partir daí o que se viu foi uma grande farra com os recursos públicos, salários nababescos, privilégios e mordomias absurdas, propinas em todo o serviço dito público, tudo sustentado pelo dinheiro dos impostos escorchantes cobrados da população, com a maior taxa tributária sem contrapartida do mundo. As ruas das nossas cidades estão inundadas por asfalto de péssima qualidade, licitados como sendo de primeira qualidade e recebidos pelos responsáveis com qualidade inqualificável. Basta uma pequena chuva para o mesmo desintegrar-se e então o tapa-buraco, uma segunda fonte de dinheiro surrupiado do povo, que vai se repetindo a cada chuva. A primeira propina é o racha do dinheiro obtido com a diferença de preço da licitação. O mesmo acontece nas estradas, com a diferença é que dividem entre si o que sobra pela inexistência de acostamento ou diminuição do tamanho do mesmo. No mais, a mecânica se repete. Licitação de primeira, asfalto recebido de quinta categoria e às vezes apenas lama asfáltica. E aí o tapa-buraco eterno. O mesmo
mesmo se aplica nas redes de esgotos, com escoamento feito através de tubos de diâmetros inadequados para a demanda, diferente do que foi licitado. Com os combustíveis a coisa é pior ainda. Vende-se combustíveis aos países vizinhos por 1/5 do valor cobrado dos brasileiros. Quanto mais caro o combustível, mais imposto é arrecadado e os governantes nadam em dinheiro e o povo só se lasca. Não há dinheiro para a saúde pública e nem hospitais e nem para a educação, porque toda essa imensa massa de tributos arrecadada é desviada para pagar as mordomias do executivo, do legislativo e do judiciário. O executivo comprando votos no legislativo para poder governar. Caso contrário, o boicote é total na casa do povo, cujos representantes só valorizam as suas próprias sacanagens. O nosso poder executivo fica obrigado por lei a conceder liberação de verbas orçamentárias para favorecer interesses pouco republicanos de deputados e senadores nas suas bases em nome da governabilidade. Em realidade, é dinheiro público jogado fora, pois foi liberado para a realização de obras inúteis que foram boladas para favorecer empreiteiras e os próprios políticos num dacá-toma-lá frenético. E as duas casas do povo exigindo cargos na máquina do Estado, com o claro objetivo de favorecer negócios ilícitos aos apaniguados dos deputados e senadores, como se tudo isso fosse algo absolutamente natural. E a vida segue. Parece um filme, só que de terror. Nós, cidadãos, somos apenas espectadores. Podemos, no máximo, vaiar, mas não conseguimos mudar a história. Pois é, república significa coisa pública. Esse era o modelo idealizado pelos gregos, os pais da república. Na república, ninguém deveria estar acima da lei. Deveríamos ter um governo com leis isonômicas. Só que quando as temos, não há quem as faça cumprir. É só observar a conduta de nossa ilustre classe política, senadores, deputados, governadores, prefeitos e vereadores. E logo ficará claro que temos qualquer coisa nesse país, menos uma república. Nada indica que o Congresso esteja interessado em moralizar a coisa pública. Seus componentes não se corrigem, sentem-se acima do bem e do mal, têm plena confiança na impunidade e não faltam exemplos. Para essa elite podre, não é aplicável o caput do artigo 5º da Constituição Federal. Eles continuam legislando em causa própria, sem responderem pela falta. E pobre do povo se ousar levantar a sua voz para criticá-los. Já pensam até em criar leis para amordaçar e punir quem ousar demonstrar que eles são isso mesmo, que todos já sabem que são. Para essa caterva, o povo existe apenas para votar, para lhes conceder um mandato que agora querem que seja eterno, financiado com mais de 3 bilhões de dinheiro do povo. A maioria desconhece o que significa interesse público, estão lá para enriquecer rápido e ponto. A impunidade ainda é regra em nosso país, especialmente no alto escalão em Brasília. A quantidade de privilégios é simplesmente indecente. É deboche, pois essa cambada rotulada de políticos profissionais simplesmente perdeu a noção da realidade. Diante deste quadro, há um número crescente de brasileiros que sonha com uma revolução à francesa, ou então desejam a volta da monarquia. Pode até não ser a melhor solução, pois a melhor solução seria cortar na carne do Congresso Nacional toda a mordomia existente, com seus membros recebendo apenas um salário mensal igual a 70% do que recebe o presidente da República. Nos estados, os deputados receberiam apenas 60% do salário recebido pelo governador. Isso deveria valer para os 3 poderes, ficando totalmente proibido criar os famosos penduricalhos nas remunerações. Acreditem,
Essa medida, aliada à volta da monarquia, pode ser a solução, além de compensar uma injustiça praticada ao arrepio do povo, que sequer na época foi consultado. E para haver justiça, deveríamos agora restabelecê-la com o apoio do povo. Essa alternativa não pode ser ridicularizada, pois é a menos corrupta. Lembrem-se que diversos dos mais ricos países do mundo são monarquias. Só querem manter o status quo aqui no Brasil aqueles que, de uma maneira ou outra, vêm mamando direta ou indiretamente nas tetas generosas do erário público. E, no fim, o meu primo me disse, sejamos sinceros, o que há para comemorar nessa trajetória republicana? Na verdade, de que república nós estamos falando?